Fala pessoal, hoje estamos começando mais um 5 perguntas aqui no Papo Pontual e o nosso convidado é ilustríssimo, vem lá da Europa. Estamos falando de ninguém menos do que Ricardo Fujikawa. Muito bem, vamos lá, vamos começar com as perguntas para o Ricardo Fujikawa. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para seguir a gente e ficar atualizado aí nas entrevistas e nos próximos 5 perguntas que vão rolar. Já tem algumas confirmadas, nomes muito legais. Bora lá! Pergunta número 1, feita por Luiz, lá na página do DA Quiropraxia, então lá no pessoal do diretório acadêmico da Fevale. Ela me perguntou assim: o que fez você gostar de quiropraxia a ponto de se graduar em quiropraxia, já que você se formou em medicina primeiro? Eu sempre digo que esta é a pergunta de $1 milhão, né? Ou €1 milhão. Na verdade, o que aconteceu era, eu conheci, quando eu fui aos Estados Unidos, eu conheci um quiropraxista, né? Ele cuidou de mim e eu me surpreendi com os resultados, eu me surpreendi com a sensação que eu tive. Então, na época eu também já estava em um processo de reflexão. Eu trabalhava com hematologia, oncologia, né, com pacientes com câncer, pacientes graves, e me perguntava até que ponto eu ia aguentar trabalhar com esse tipo de paciente por causa da questão empática, né? Eu sofria muito com isso. Então, de repente, ver uma nova profissão, tratar as pessoas e poder dar a elas o que eu também havia sentido, né? Então, era um desafio tremendo. Eram 11 anos de medicina, 6 de faculdade, 5 de residência, né? Então, de repente, ir estudar nos Estados Unidos, numa época que não era tão fácil a gente mudar de país, fazer faculdade fora, os custos envolvidos, a burocracia de documentação, mas eu vi que era algo que eu realmente queria fazer. Então, eu sempre falo também, não é que eu deixei a medicina porque não gostava da medicina, eu sempre gostei da medicina. O que eu encontrei é que a quiropraxia, ela complementava a minha vida, ela simplesmente dava uma razão também para seguir na área da saúde, né? Então, foi uma das grandes descobertas, né? Um dia eu ouvi isto da época que o que corresponde ao reitor, né? É o presidente da minha universidade, na Palmer College. Ele me disse assim: não é você que escolheu a quiropraxia, ele disse: a quiropraxia te escolheu. Então eu acho que eu fico com essa frase dele. Pergunta número 2, feita pelo Vitor Narvaez, daqui de Jundiaí. Ele fez lá na página Palmer Só Pensa na Quiro, segue eles lá no Instagram também. Ele perguntou qual é a diferença das universidades europeias para a do Brasil, né? Ricardo, ele é professor lá na Universidade de Madrid, então qual que é essa diferença? Bom, eu não gosto de comparar programas, porque eu acho que cada programa, cada curso de quiropraxia tem suas características, tem seus pontos fortes, tem a sua personalidade. Então seria difícil dizer o que seria a diferença. Mas o diferencial, uma coisa que eu notei durante toda a minha carreira, é que quando eu olhava os programas de quiropraxia das faculdades, né, eu aprendi que a quiropraxia tinha 3 pilares: pilar da ciência, arte e filosofia. O que eu sempre notei é que as faculdades tinham uma tendência de ter um pilar forte e os outros 2 ficavam como secundários. Então, uma das coisas que eu sempre busquei é: por que a gente não pode ter as 3 coisas, né? Por que eu tenho que escolher uma delas para ser o carro principal, né, do desfile? Então, a minha decisão de vir a Madrid é porque me deram a possibilidade de ser líder, de formar uma equipe e criar as coisas começando do zero. Então, a minha oportunidade foi exatamente fazer um programa que fosse um reflexo desses 3 pilares, e que a filosofia, a capacidade de amar, a paixão, o entendimento, né, da quiropraxia, com a arte, que é a capacidade de abordar, usar nossas mãos como meios artísticos, né? E a ciência, todo o conhecimento do funcionamento, de como isto funciona, a pesquisa. Então,
é uma das coisas que eu tenho o prazer de dizer que conseguimos reunir nesse programa em Madrid. Então, quer dizer que eu diria esse diferencial. Além disto, é um programa que, desde o início, eu quis manter grupos pequenos. Eu não gosto de uma classe grande. Eu já dei aula para 80 alunos. Minha turma na Palmer tinha 120 alunos em algumas disciplinas, né? Então a gente era um número a mais. A gente era uma pessoa que o professor às vezes conhecia ou reconhecia, ou às vezes não. Então, o que eu quis é manter grupos pequenos, que o ensino fosse pessoal, personalizado, né? E ele fosse um ensino também dado em valores, né? Quer dizer, que os valores profissionais, éticos, fossem também as bases de um programa. Então, é o diferencial que eu diria. Sem contar que meu edifício é um edifício construído no final do século XV, então, quer dizer, eu estou ao lado de um palácio, que foi o palácio, o monastério palácio do rei Filipe II, né, da Espanha. Então, quer dizer, diria que a história, quem já visitou o campus aqui sabe do que eu estou falando. Pergunta número 3, feita lá no Instagram da DA Quiropraxia, lá da Fevale também. Perguntaram assim: que dicas ele dá para estudantes traçarem um percurso que os ajude a se desenvolver como novo quiropraxista? Que eu diria aos alunos, aí vai uma frase do meu pai, né? Que se conselho fosse bom, a gente vendia, a gente não dava. Não, mas as coisas boas também a gente dá de presente. Eu diria o seguinte: vai ser difícil transmitir as minhas recomendações, porque eu também tive que aprender, né? Dando cabeçadas na parede, dando murro contra a ponta de faca, que a gente acaba aprendendo também sobre a vida. Mas eu diria isto, né? A primeira coisa é sempre manter a mente aberta. Evitar a todo custo um dogma. Porque eu acredito nisto, né? Então alguém me convenceu a acreditar, eu tenho que acreditar nisso até o final, e não existe nada além disto. E é exatamente o contrário que a filosofia ensina. A filosofia como disciplina, ela é o amor pelo conhecimento, filosofia, filós, né? O amor, o carinho, né? E pelo saber. Então, a filosofia obriga a todos a questionar as nossas verdades, as nossas ideias. Então, o que a gente mais ama, o que a gente mais quer, a filosofia nos obriga a passá-la por este controle de análise, né? de reflexão. Então, não digo duvidar de tudo, mas manter a mente aberta para transformar. E eu digo uma coisa para vocês: o que eu posso garantir nos meus 50 anos de vida é que eu mudei, né? E ainda continuo em mudanças de opiniões, de aceitar que a gente pode estar errado e ver as coisas de outra maneira e estar aberto a este tipo de situação. Então, eu diria isso, é a mente aberta. A segunda coisa que eu diria é a dedicação a estudar, não parar. Eu, por exemplo, são 11 anos de medicina, eu fiz mais 2,5 de quiropraxia porque me validaram as disciplinas. Depois disso, fiz alguns cursos de especialização, né? Agora estou no doutorado, né? Não bastava a falta de tempo e a falta do que fazer, né? Então eu me meti no doutorado também. Então, além disso, uma das coisas que eu digo é criar uma vida também. Eu conheço pessoas que vivem só dentro da quiropraxia. O ser humano tem que ter uma vida. Eu, por exemplo, tenho as minhas paixões, eu participo de grupos de ajuda, é, grupos que fazem ajuda humanitária, caridade, eu faço práticas esportivas, faço cursos de outras coisas como terapia aquática, faço cursos de bungee workout, participo de esportes um pouco diferentes, né, que o pessoal não está acostumado a ver. Então, assim, criar uma vida, criar círculos pessoais e ter sua vida formada por isso, por esses grupos, né, porque eu acho que é o que é mais importante. E nunca, nunca ou esquecer de uma coisa que é principal, que ao traçar as nossas vidas, o nosso objetivo é ajudar as pessoas. O nosso objetivo é cuidar dos nossos pacientes. Então, isso está por em cima das nossas ideologias, isso está por em cima de todas as coisas que a gente possa ter, né? O nosso propósito é ajudar. A gente tem um conhecimento e o conhecimento é para contribuir com o benefício da sociedade.
Pergunta número 4, feita lá pelo Henrique Ito, lá na Palmer, só pensa naquilo também. Não vejo a técnica do ativador citando a palavra subluxação. Por quê? Eu poderia gastar um dia inteiro discutindo sobre esse assunto, né, ou falando sobre esse tema. Bom, primeira coisa é, talvez você não procurou bem, porque nos panfletos e no livro de Activator, né, a gente usa algumas vezes a palavra subluxação. Eu sou uma das pessoas que evito o dogma. Então, quando uma coisa não serve mais para explicar algo, eu não tenho um carinho a ponto de não abrir a mão, né? O que eu quero dizer com isso? Eu faço doutorado na área de biomecânica. Então, essa questão da subluxação é uma palavra que eu uso. Converso normalmente com meus colegas, quando eu falo assim, então, encontrei essa subluxação aqui, a gente vai ajustar tal. Mas é uma palavra que não serve para uso dentro do grupo. O que eu quero dizer do grupo? Do grupo das ciências da saúde, né? Por quê? Primeiro, é uma palavra que a gente emprestou de outra profissão. Na medicina, subluxação, quando eu digo assim, o indivíduo caiu e teve uma luxação do pulso, ou luxação de ombro, ou uma subluxação, que é algo menos que uma luxação. Então, eu estou querendo dizer que é um evento traumático, que é uma lesão grave, né? Então, é isso definido pela medicina. A palavra existe dentro da medicina. O que acontece é que na quiropraxia, a gente precisava explicar algo, né? Essa vértebra, o que aconteceu? Pois vamos usar a palavra subluxação, mas explicando desde o nosso ponto de vista quiroprático, né? Uma subluxação quiroprática. Então, assim, quando a gente tem uma palavra que não define exatamente o que é, por exemplo, a subluxação quer dizer algo fora do lugar. Sub é menos, algo um pouquinho fora do lugar, não fora completamente uma luxação completa, né? O que a gente sabe hoje em biomecânica? Que às vezes, quantas vezes você palpou, né, o segmento, e não é que ele está fora. Então eu brinco que eu dou aula de técnica e falo assim, o processo espinhoso foi para a direita, né? Eu faço esse giro para a direita assim. A vértebra, quanto ela move, quanto ela sai do lugar. Como máximo, ela não sai mais do que 1,6, 1,4 milímetros, segundo os estudos, né, que a gente tem de imagem. Então, essa coisa que está fora do lugar, então é um conceito que a gente tem. Porque, na verdade, a subluxação, como a gente entende, era 5 componentes, né, de que algo saía fora do lugar, isso comprimia um nervo, o nervo parava de transmitir na quantidade necessária, isso provocava uma disfunção e a disfunção provocava a perda do controle, né? Então, assim, o que falta aí? Falta um item, falta o dinâmico, né? Que pode ser que a vértebra não esteja fora do lugar, mas na verdade ela não está funcionando, ela não se move de maneira adequada. Né? Então isso pode provocar o quê? Dor local, quando eu estou palpando, eu induzo a dor local, assimetria de movimento, posso provocar processos inflamatórios locais. Então esse conceito ele se abre mais. Então quer dizer, essa palavra já não serve para mim. É como eu digo, eu vou ao Japão frequentemente visitar a minha mãe, né? Então, assim, quando eu como em algum lugar no Brasil, aqui na Espanha, e fala assim, comida japonesa, eu olho e falo assim, gente, isso daí comida japonesa não é, né? O japonês não come isso. Não, não. E quando eu vou para a Itália, às vezes, né? Os pratos que a gente inventou no Brasil, né? Mas foi uma família italiana que criou esse prato, né? Mas sim, você vai na Itália e não existe, nunca existiu, né? Na verdade, foi uma leitura feita pelos italianos que foram viver no Brasil, os japoneses que foram viver no Brasil ou vieram para a Espanha. Então, a subluxação foi uma leitura feita na época por um conceito que pudesse explicar aquilo que a gente ajusta, aquilo que a gente cuida, né? Mas a gente tem que aceitar que, com o tempo, a palavra ela ficou um pouco curta para explicar as coisas. Então, existe uma palavra melhor? Olha, a gente discute sobre várias palavras, então em neurologia a gente chama de disponese neurológica, né? Desaferentação. Então, em neurologia, que é o coração da quiropraxia hoje, não é mecânica, né? O coração da quiropraxia é neurológico. O centro dela é a neurologia. Então, dentro da neurologia existe outra terminologia. Então, é buscar isso, né? Não aceitar só que essa palavra não é sagrada, né? Como Shazam, né? Capitão Marvel. Bom, chamava Capitão Marvel na minha época, agora chama Shazam só, por causa do outro Capitão Marvel. Mas a questão é que é uma palavra interessante, a gente usa porque as pessoas entendem,
Mas, quando a gente escreve um artigo científico, quando a gente está discutindo ao nível acadêmico, a gente tem que criar novos conceitos. Então, às vezes, não se usa, na Europa é raramente usada, né, por causa exatamente disso, de que a gente segue buscando maiores informações sobre isso, que não é uma palavra definitiva e não significa exatamente aquilo que ela deveria significar, tá? Então, eu poderia gastar muito mais tempo, mas como me deram um limite aí, já passei 2 minutos do limite da resposta, eu espero que você entenda. Se usa, né? E se você buscar no livro de Activator ou nos panfletos que eles têm, né? Você vai ver, às vezes, usando essa palavra, porque é uma palavra fácil de usar, tá ok? Então, não significa que o Activator, em particular, não use a palavra. Pergunta número 5, feita pela Caroline lá no DA Quiropraxia da Fevale. Hoje você mudaria alguma parte do seu juramento? Se sim, o que você mudaria? Bom, eu sempre fui muito apegado a cerimônias, né? Então, quando eu me formei, o juramento de Hipócrates na medicina, eu tomei como sério. Eu jurei, na verdade, né? Eu levantei a mão direita e fiz um juramento e até hoje, em muitas ocasiões da minha vida, eu me guio pelos meus juramentos, pelos meus compromissos, né? Então, quando alguém se forma, faz um juramento e se compromete profissionalmente a cumprir com esse juramento. Então, quando se formou as primeiras turmas no Brasil, na verdade, eu fui trabalhar na Fevale no ano 2001, quando se aproximou a primeira formatura, então a primeira coisa que eu pensei é assim, falta o juramento profissional. Toda profissão tem um e a quiropraxia precisa ter um. Então, o que eu fiz? Não, ninguém reinventa a roda, né? Então eu fui olhar os juramentos. Então eu olhei o meu juramento na Palmer, eu olhei o juramento de outras faculdades de quiropraxia e, na verdade, eu fiz uma reunião das melhores partes dos juramentos que eu gostava. Alguns me pareciam muito pequenos, sabe, muito simples, outros pareciam muito rebuscado, cheio de coisas aí. Então eu queria algo que fosse verdadeiro e fosse sincero e transmitisse os valores éticos, profissionais, etc. Né? Que eu saiba, parece que encurtaram o juramento original que a gente tinha, que eu tinha feito na época. Né? E não sei se foi feito para as duas faculdades. Né? Eu sei que para a Fevale o desenho, o esboço foi feito por mim, né, e traduzido e adaptado. Claro, passei isso por uma pessoa, minha tia, professora de português, ela fez toda uma adaptação literária com a linguagem, né, porque uma das coisas difíceis é traduzir de um idioma e fazer com que a coisa tenha uma aparência estética bonita, né, então eu pedi à minha tia que desse essa polida final no juramento. Então, se eu mudaria alguma coisa, eu não sei. Eu, sinceramente, não vi como estão as versões atuais, né? Mas se eu pudesse dizer uma coisa, nunca perderia o juramento. Parece uma formalidade, mas é algo importante. É algo que a gente tem que lembrar. Você prometeu. Como o dia que quando alguém se casa, né, e promete, até que a morte nos separe, o pessoal brinca, né? Até que o divórcio nos separe. Não, é até que a morte nos separe. Esse é o propósito, né? Esse é o objetivo. Talvez a gente não chegue ao objetivo, mas a gente não pode esquecer qual é o objetivo que a gente determinou. Então, o juramento colocava um objetivo. Então, quando a gente coloca esse objetivo, a gente tem que olhar para ele e lembrar assim, olha, eu prometi. Talvez eu não consiga cumprir sempre, né? Mas eu prometi e olho para isto como parte da minha promessa. Eu gostaria então de agradecer essa oportunidade ao Francisco Puntual, né? Obrigado por ter me convidado para fazer essa pequena entrevista, né? E explicar um pouco. Creio que é a primeira vez que eu faço uma entrevista desse tipo, né? Então, fico contente de poder ter esse bate-papo e responder um pouco. Me desculpa, eu sou uma pessoa muito faladora, né? Eu gosto de falar muito, então assim, eu tentei resumir nesses pequenos minutos aí, um pouco mais objetivamente as respostas às perguntas colocadas para mim, né? Gostaria de dizer uma coisa também, que eu sempre, por mais que eu esteja aqui na Espanha já há mais ou menos 12 anos, né?
ainda olho com carinho para o Brasil e para a profissão no Brasil, e me sinto um daqueles que foi, não gosto da palavra pioneiro, uma daquelas pessoas que ajudou a iniciar, porque na verdade quando eu entrei na faculdade de quiropraxia, haviam 5 quiropraxistas no Brasil, 5 só, né? E por nome era Marino Schuller, Flávio Calisto em Curitiba, Cira Borges, Eduardo Bracher, tinha Roger Dunn e o Yuri Rocha, né? Então eram 6 na verdade. Então eram poucos profissionais. Isso me chamou a atenção. E até hoje eu olho para o Brasil e vejo a quantidade de gente que tem na quiropraxia. Então é uma grande alegria. E uma das honras tremendas foi quando o centro acadêmico, né, resolveu fazer uma homenagem e deram meu nome ao centro acadêmico. Eu acho que na minha vida eu não tive honras tão grandes como essa, e também uma responsabilidade tremenda.